A paz do Senhor Jesus, a todos vocês que estão conosco, nesse segundo domingo do mês de janeiro de 2022, pela graça e misericórdia do nosso Deus, chegamos até aqui. Sem Ele, nada somos, nada podemos fazer. Por isso, te agradecemos, ó Deus justo, santo e bom, por todos esses que sempre estão conosco, colaborando, Senhor, meu Deus e Pai, nos incentivando com a presença de cada um. Nós te louvamos, nós te bendizemos, também agradecemos por essas vidas preciosas que têm estado conosco, aqueles que sempre nos assistem, que sempre nos apoiam. No nome santo do teu Filho Jesus Cristo, nós também te agradecemos por essas vidas. E que cada um esteja se alegrando nesta noite pela presença do teu Espírito Santo, falando em cada coração. Aceita o nosso humilde louvor, atende à súplica de cada um desses que buscam a ti. Senhor, aqueles que não podem estar conosco nesta noite, que o Senhor ali esteja em cada lar, cada família. No nome de Jesus Cristo, eu te peço, usa-me a mim, para que, Senhor meu Pai, possamos aprender como agradar a Ti, ó Senhor meu Deus, e desfrutar da Tua misericórdia, da Tua bondade e do Teu amor. No nome de Cristo Jesus, nosso Senhor Salvador, nós te pedimos, te bendizemos e te agradecemos. Amém. Amém. Então, graças ao nosso Deus e Pai, que tem nos abençoado, apesar de algumas dificuldades de início de ano, final de ano, início de ano. Com certeza, algumas visitas vêm, algumas visitas, ou vamos visitar, mas as visitas que estiveram conosco no domingo passado, muitas vezes não podemos atender ao pedido dos irmãos, o que de coração nós agradecemos e pedimos as nossas desculpas por muitas vezes podermos ter falhado em algum ponto ou outro, mas o Senhor os abençoe ricamente. Vamos iniciar os nossos louvores desta noite com o hino de número 400, um hino muito bonito. Cantaremos 2 vezes os versos de 1 a 4. 400, porque na verdade é todas as coisas em Jesus. Amém, sim. Então, vivendo cada dia, vivendo todo dia, a cada momento, por nosso Senhor Jesus Cristo. Desculpe. 1, 2, 3. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria. Em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus. Em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem incomparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus o mal não temerei. Em Jesus a graça é infinita, em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus minha alma é bendita, em Jesus eu tenho salvação. Em Jesus não temo o mal e a morte, em Jesus estou firmado e forte, em Jesus meu barco rumo ao norte, em Jesus eu sempre hei de vencer. Outra vez. Em Jesus vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus. Em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem incomparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus o mal não temerei. Em Jesus a graça é infinita, em Jesus, ó bênção inaudita,
Em Jesus minha alma é bendita, em Jesus eu tenho salvação. Em Jesus não temo o mal e a morte, em Jesus estou firmado e forte. Em Jesus meu barco rumo ao norte, em Jesus eu sempre hei de vencer. Em Jesus eu sempre hei de vencer. Em Jesus eu sempre hei de vencer. Amém. Em Jesus, nosso Senhor e Salvador. Então, versos importantes para a nossa meditação, porque fala exatamente de quão bom é e incomparável é o nosso Deus. Amém. O segundo hino da nossa harpa cristã, de número 198. 198, não está numa sequência, desculpem. 198. Jesus, o bom amigo. Eu prefiro dizer Jesus, o bom amigo, do que Jesus, um bom amigo. Não, ele é o, não tem um, é o bom amigo. Tá? Embaixo diz, achei um bom amigo, mas ele é o único bom amigo. 198. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador. 1, 2, 3. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas lhe entreguei. Minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele me conserva santo coração. Que o mundo me abandone e persiga o tentador. Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará. Ser fiel e obediente eu viver. O muro é de fogo que me protegerá, até que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, sua glória eu verei, onde a dor e a morte nunca vê. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã,
o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Sim, o escolhido dos milhares para mim. O escolhido dos milhares para mim. Amém, Senhor. Então, muitas vezes a pessoa pergunta, ou pode perguntar, o muro de fogo que me protegerá, onde tem na Bíblia? Não tem muro de fogo para proteger. Até que vinha o meio o tempo de morrer, ao céu então voando. Não tem essa na Bíblia também. Ao céu então voando, ninguém vai voando para lá não. Pode esquecer. Então, é diferente. Mas é um hino muito bonito, né? Mas escolhido entre os milhares. Sim, escolhemos Cristo Jesus. Senhor. E o terceiro, então, da nossa harpa cristã, que é o 301 para a nossa Santa Ceia. Então já aproveitamos e cantamos agora e depois novamente cantamos. 301. 1, 2, 3. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar à praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura ele dá. E também dá vida ao pão que nos traz consolação, eis que tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Amém. Então hoje, Senhor, graças ao nosso Deus que temos esse privilégio de estarmos juntos e também nesta nossa celebração, a Santa Ceia do Senhor, eu creio que de todas as reuniões que fazemos, esta com certeza deve ser sempre a mais importante. amém. Onde nos lembramos juntos
participamos juntos, em união, em comunhão, do corpo e do sangue de Cristo Jesus, Amém. que por nós morreu na cruz. Amém. Então, um dia que devemos sempre nos lembrar, mas nós o fazemos no segundo domingo do mês, a nossa Santa Ceia do Senhor. Então, hoje, domingo passado, nós ouvimos então sobre a nossa gratidão a Deus. Então era o nosso tema. E então hoje o nosso tema é a bondade do Senhor. Então, devido à nossa gratidão, devido ao nosso andar diante de Deus, um coração quebrantado, um coração contrito, um coração agradecido, o Senhor não despreza. Então vamos ver sobre um pouco, não é a primeira vez que eu falo, já em algum tempo anterior já falei, mas a bondade do Senhor, como é a bondade do Senhor para conosco, pecadores. Então, o nosso texto está no livro de 1 João, próximo ao livro de Apocalipse, no final da nossa Bíblia. Em 1 João, capítulo 4, dos versículos 7 ao versículo 12. Uma carta do apóstolo João, a primeira carta do apóstolo João, próximo de Apocalipse, 2, 3 folhas antes do Apocalipse. Capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 12. Vou ler para depois. Sete. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amém. Foi assim que Deus se manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Amém. Este é o amor que devemos ter sempre em mente. E com o nosso amor, o amor sempre leva à prática de boas obras, que demonstra a nossa bondade, a nossa misericórdia, o nosso favor em socorrer o nosso próximo. E isto é agradável ao Senhor. Então, esse texto, vamos ler, comentar alguns pontos importantes para aprender sobre a bondade do Senhor. Este favor imerecido, o que nós sempre devemos ter em mente é o que nós merecemos, na verdade, é a justa justiça, que é o castigo de Deus para o pecado. Não é para o pecador, mas quem comete o pecado é o pecador. Então não tem como escapar. Por isso que devemos buscar o nosso socorro sempre presente no amor do nosso Deus, que está demonstrado através do sacrifício de Cristo Jesus, e que todos nós que reconhecemos que Cristo Jesus é o nosso remidor, é aquele que pagou o preço dos nossos pecados, estamos caminhando então
no caminho correto diante de Deus. Então vamos, daqui a pouco, então... Luzinete Alexandre. Isso. Então vamos, cara. Parabéns. Tá. Então, hoje teria alguns aniversariantes, mas devido à ausência dos próprios ou de algum dos familiares, então não vamos. A irmã Luzinete, então, está em São Paulo, e ali em São Paulo, na casa dos pais, como eu já disse anteriormente, fica um pouco difícil ela estar juntamente conosco, ainda que ela queira, mas muitas vezes somos impedidos de fazer aquilo que desejamos. Então, peço as vossas orações em favor dela. Também o irmão Anderson e a Keiko, que se vocês assistiram o vídeo da semana passada, o irmão Anderson e a irmã Keiko estavam conosco, mas hoje eles mais uma vez estão impossibilitados de estar conosco. Peço as vossas orações em favor deles também. E registrando um fato desagradável, nós recebemos uma mensagem da irmã Luzinete e também do nosso irmão meu pai. Afilhado Edilson. O irmão de Edilson. O Júnior. O Júnior, isso. Então o Júnior, que é da igreja do Ferreira, e o senhor então tomou para si um irmão muito querido, assim, de muito tempo já, com 60 anos de idade, veio a falecer por não resistir a uma cirurgia, o nosso irmão Eduardo Novaes Messias, ou Eduardo Messias Novaes, não me recordo agora. Então, sempre brincávamos, juntamente com o Edinho, o irmão da Maria, o filho da Maria Lopes, também passa por algumas dificuldades de saúde. Eu peço as vossas orações para que estejam também abençoando a esposa e as filhas do nosso irmão Eduardo, que com certeza está com o Senhor. Não? Esta é a nossa esperança e a nossa confiança em Cristo Jesus. Peço oração em favor das minhas irmãs, dos meus familiares que ali estão em São Paulo, dos familiares da irmã Mieco, dos nossos familiares que estão próximos, e agradecendo ao Senhor a saúde, as forças, o local de trabalho, que o Senhor tem sempre nos concedido a presença dEle. Amém. E agradecidos de coração a todos vocês que sempre, mais uma vez, estão conosco nesta oportunidade. Com certeza eu sempre me esqueço de algum pedido de oração, de alguma informação, mas com o passar dos minutos, então, pode ser que eu me recorde e voltarei a comentar. Vamos começar, então, com a nossa irmã Celina, que está conosco. Me ouve? Amém. Amém. Põe o som no alto. Ajudado, e peço oração pela minha família, pela minha casa, que eu estou numa guerra espiritual grande, né? Mas assim, eu creio que tudo é pela permissão do Senhor, né? E até aqui Ele tem nos guardado e irá nos dar vitória de Jesus. Eu peço para minha família, para os meus filhos também, né? Amém. Amém. Orar em favor da nossa irmã Celina. E como todas as pessoas que estão debaixo do sol passam por dificuldades. A palavra de Deus assim diz: todas as coisas acontecem a bons e maus. Quer a chuva, quer o sol, tudo acontece a todos. Irmã Clarice, por favor. Ainda não ouvimos. Agora. A paz. Tudo bem? Dá para ouvir? Graças a bom Deus. Tá. Abençoe a cada irmão, né? Muito grato. Senhor.
agradecer, né? Por ter conhecido a irmã Mier, proporcionais, conosco, né? Amém, Jesus. Encontrado 2 semanas. Eu agradeço, né? Amém. Pela amizade das irmãs, pelas orações. Eu peço para os irmãos continuar orando, né? Dar graça para a gente se preparar, né? Para Jesus, assim, mostrar para a gente o momento certo de sair daqui. Né? A gente está preparando, mas ainda está cru ainda, né? Então que Jesus venha dar providência para nós Amém. nessa parte, né? Ele promover a vontade dele. A gente tem vontade de sair daqui, mas nós queremos sair com a aprovação. Amém. Maravilha. Sim, ó Deus. Esta é a verdade. Ah, sim. Então, colocar o Senhor... Não é colocar o Senhor na direção de coisas muito simples, não que Ele não faça, mas principalmente de decisões importantes como essa. Jamais podemos nos esquecer, então, de que Ele aqui está no controle e a irmã, evidentemente, sabe e coloca em prática, então, esta oportunidade. Amém. Desculpa. Nishimura Kyodai, yoroshiku onegai shimasu. コロナが1200人も増えたから顔もそうなんだけどやっぱりちょっと異常だという感じがしますからそれでされるような形でお祈り O aumento assustador de corona em Tóquio, né? Então, as recessões, começou tudo de novo, isolamento, devido às Restrições. restrições. Irmã Maria, por favor. Então, restrição ainda, pela parte do país não tem restrição Mas, ainda, né? Essas coisas, né? Lockdown, essas coisas, né? Tá acontecendo, mas é muito preocupante, né? Amém. O número está aumentando muito demais, 1.200 casos, né, aqui em Tóquio. Vamos orar, então. E tem outros lugares que tem maior ainda, né? Okinawa. Então, graças a Deus, porque Deus até hoje nos guardou, protegeu. Graças ao bom Deus. Aleluia. A gente, né, para todo mundo continuar firme na fé, na proteção, debaixo da proteção de Deus. Glória a Deus. Obrigado, irmã Maria. Então, Eu não estou saindo agora da Senhora, mas eu estou orando por vocês, amém. Clarice, Celina, né? Isso. Todas as irmãs. Por vocês, tá? Amém. Então, bom, irmã Maria. Fala, Mukuyobi, quinta-feira? Isso. Folga dele, né? Isso. Folga dele, então, ele é como criança, porque a gente não tem filho. Então, Cuida do bebezão. Tá certo, irmã? É amém. É isso mesmo. Nishimura-chan. Olha, ele vai querer tirar satisfação. ele falou que não é como o Roberto Chicariteiro. Dajobu. Shinpai nai. Graças a Deus, então. Vamos orar, né? Que o Senhor vá abre o coração. Que é todo agrado. Tá certo. Amém. Mas Alice, Amém. Clarice, estou orando por vocês, tá? Amém. Pelos Muito seus bem. familiares, pelos seus filhos. Irmã Simone, querida Simone. Boa noite. Minha paz do a Senhor, todos. querida. Eu agradeço a Deus por estar nos protegendo até aqui. Graças a E Deus. no Brasil também está exorbitante o número de Meu Covid. Muitas pessoas que eu tenho visto estão pegando. Eu queria pedir oração para minha tia, que ela tem 62 anos e ela fez o exame anteontem e ela está com Covid. Peço oração para ela e peço oração para que Deus continue nos protegendo e nos livre dessa doença, porque aqui no Japão também tem aumentado a cada dia e está ficando feio e preocupante, né? Que Deus nos proteja. Sim, Que seja a vontade dele, né? com certeza. Então, a vontade dele é o melhor que temos.
Nós temos os nossos desejos, as nossas vontades, vamos dizer assim. Mas Jesus, na sua oração, ele disse: Pai, se for possível, afasta de mim essa situação, este momento, não é? Mas faça-se a tua vontade, porque com certeza é a melhor, não? Então, graças ao bom Deus, e colocamos nas mãos dele para que ele possa, por nós, não, estar sempre trabalhando e nos ajudando. E agradecemos porque ele sempre tem estado conosco. Agradeço ao Julinho também e a Simone. Que o Senhor esteja com vocês. O Kaoru tem algum pedido? Ah, tá cuidando das crianças. Isso. Tá jogando videogame com as crianças. Amém. Então, muito grato. Então, o Senhor com certeza sabe e conhece as necessidades desses pequeninos. Irmã Mieko, então, por favor, o seu Boa agradecimento, noite, pedido de paz, oração. Senhor, bom dia. Hoje é só boa noite, né? Não tem Brasil. Então, só temos que agradecer pelo livramento, pela proteção, pelo amor incondicional de Deus conosco, né? A maioria passou as festas, as reuniões familiares. Tem gente ainda passando com a família. A irmã Leonilde também está ausente, porque os filhos vieram de Cuiabá, né, para Ixaporã. E Vamos assim. orar por eles. Então, a Luzinete está em São Paulo, Também e assim, né? orar por Então, eles. ainda tem o restante das reuniões familiares, né? Vamos orar. Por esses pedidos, então, mais algum, irmã? Não. Isso. Então, a irmã Sato, sempre nos lembrando da irmã Sato, que devido ao seu trabalho, nós sabemos que não pode deixar o seu comércio exatamente no momento em que pode ter, né, um maior número de clientes, de fregueses. E o Senhor sabe, né? Mas ela sempre está em contato conosco. Agradecemos a Deus pela vida da irmã Maria Sato, por esses irmãos que não estão conosco. Vamos orar e agradecer ao nosso Deus. Ó, Senhor, Soberano Deus, maravilhoso Pai, tu estás Deus sempre presente, Senhor, meu Pai que querido. ouve e responde à oração Santo, daquele que busca a Ti, Santo, confiando Santo. na Tua misericórdia, na Tua presença. Ó, Senhor, Senhor, o Senhor é aquele que nos fortalece, aquele que não nos abandona, aquele que sempre está à nossa direita. Ó Pai de amor, a cada um desses Teus filhos, ó Senhor, que tem o desejo de agradecer a Ti, que tem agradecido de coração, Pai, porque o coração agradecido o Senhor não vai desprezar. Gratidão faz parte, Senhor meu Deus, e deve sempre fazer parte do nosso dia. Senhor. No nome de Cristo Jesus, Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, nós Te agradecemos por mais uma semana que se passou desde o último vídeo que aqui fizemos, desde a última reunião que aqui estivemos. E nós Te bendizemos e Te agradecemos pela saúde e as forças, o local de trabalho, o lar e a família que o Senhor tem nos concedido, a cada um desses Teus filhos, ó Pai amado. E cada uma dessas dificuldades que cada um desses irmãos possam estar passando é do Teu conhecimento. Senhor. E o Senhor dará a solução, ajudará a cada um desses irmãos a tomar a decisão correta. Assim como a irmã Luzinete precisa de uma decisão correta, Senhor meu Pai, e ela tem entregado e tem entregue em Tuas mãos. Assim como a nossa irmã Clarice, a nossa irmã Cecília, a nossa irmã Maria, aos irmãos que estão conosco, ao Júlio Kaoru, a sua esposa Simone, àqueles irmãos que não estão conosco, o Anderson e a Keiko, que também têm entregue em Tuas mãos cada decisão importante, Pai. E porque muitas vezes não podemos voltar atrás e seguir em frente. No nome de Cristo Jesus, Teu Filho amado, nós Te bendizemos, Te agradecemos e Te pedimos a Tua proteção e o Teu cuidado para todos aqueles que estão ali no Brasil, aos familiares de cada um desses, Pai. Que o Senhor esteja guardando, protegendo e abençoando desta, Senhor meu Deus, pandemia, desta virose que tem se espalhado em todo este mundo. No nome de Cristo Jesus, Pai, Tu sabes e conheces. O Senhor tem levado o nosso irmão Eduardo, que o Senhor, Pai, esteja abençoando a sua esposa e suas filhas que aqui estão revestidas, Senhor meu
Deus, pelo teu Espírito Santo, consolando, ó Senhor, alegrando o coração neste momento de tristeza e dor, pela perda do esposo, pela perda do pai. O Senhor é aquele que consola pelo teu Espírito Santo em que nós habita. Continuaremos confiando na tua presença, Senhor meu Deus, no santo e precioso nome do teu Filho Jesus. E é nesse nome que nós te agradecemos, te pedimos a tua presença neste momento. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Graças ao nosso Deus. E cada vez que ouvimos notícia, ficamos ansiosos e já fez 1 ano, já fez 2 anos, já fez 3 anos, já fez não sei quantos anos vão ter que ser passados para que a gente fique livre desta situação de incômodo e de muitas perdas em todo o mundo. Então não vamos, como diz, não vamos baixar a guarda, porque não é só o inimigo que quer nos destruir, não é? Então a enfermidade vem, a dor vem, e antes que venha, vamos fazer tudo aquilo que podemos, que está ao nosso alcance. Como eu disse, não vamos baixar a guarda, não vamos, na linguagem popular, não vamos dar sopa, não vamos dar moleza, porque com o vírus não se conversa. Então, não tem acordo. Ou você vence ele, ou ele nos vence. Então, pedimos a proteção do nosso Deus sempre, porque ele sabe o nosso limite. Ainda que muitas vezes nós nem conhecemos os nossos limites, mas o Senhor sabe, e ele então tem nos dado o escape. Eu sou testemunha da renovação, da restauração, da cura, da libertação, que há em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Então, o nosso texto diz sobre a bondade do Senhor, e é esta bondade que nós devemos aprender sempre um pouco mais. Então, se formos ler alguns versículos, vamos chegar à conclusão de que a bondade é um dos atributos ou qualidades, vamos dizer, para quem não está familiarizado com a palavra atributos. Uma das qualidades, uma palavra mais simples, mas é atributos para Deus, quando nos referimos a Deus. Então, uma qualidade, ou seja, uma das principais qualidades do nosso Deus. Se formos verificar, então é a bondade, é o amor, porque Deus é amor. Não é que ele tem como eu e você. Que tem hoje, mas não tem daqui a pouco, depois volta a ter de novo. Então uma hora vai, outra hora vem, uma hora aumenta, outra hora diminui. Pelo menos comigo, não posso responder por ninguém, mas com o Senhor não é assim. Ontem, hoje e eternamente. Sempre o mesmo amor, sempre a mesma intensidade. Então, esse é um atributo. E a palavra bom aparece mais de 7 vezes, quando da criação de todas as coisas. Então, no início já do livro de Gênesis, então, nós, se olharmos os primeiros capítulos, ou seja, e Deus, uma frase muito comum, e Deus criou o homem, ou criou os céus e a terra, ou criou todas as coisas e viu que era muito bom. Amém. Então, ali já se inicia, ou seja, já se pode constatar que Deus é bom, porque foi ele que criou e ele então disse que era bom. Então, a bondade dele. A bondade, então, como faz parte da essência do Senhor, isso pode ser, evidentemente, também constatado, ou seja, pelas obras que ele fez, ou seja, tudo aquilo que ele fez, que ele criou, e aquilo que ele sempre fará. Não é que eu vou agradecer a Deus só porque ele criou o universo, o sol que esquenta, a lua que durante a noite, para dar o sol e para dar a luz e para dar o escuro, não, porque luz existe, escuro não existe. Em física não existe escuro, é sempre luz. Mas, então, no seu amor manifesto a toda a humanidade. Então, o amor de Deus é para com toda a humanidade. Então, tem um irmão que diz, devemos amar aos nossos inimigos. Ele usa muito esta frase e os
os contrários à nossa crença, os contrários à nossa fé. Então devemos amar. Não está dizendo que eu tenho que ter comunhão com eles. Como eu sempre falo para mim, quer ser seu amigo no Facebook? Não precisa não. Você tem que escolher, tem que fazer uma triagem. Então, esse amor é manifesto à humanidade toda, mas esse é o amor de Deus. Ele quer que todos venham a encontrar a salvação. Não é que ele quer que os membros da Assembleia venham à salvação, da Batista, da Igreja A ou da Igreja B. Não, é todos. Todos. Amém. Então, como é que ele quer que todos venham a receber a prova desse amor? É através da reconciliação, através de Cristo Jesus. Então, este é a demonstração viva, aparente, porque Cristo Jesus veio em carne e habitou entre nós. A bondade de Deus é sem medida, então é abundante. A palavra de Deus registra abundante. A gente sempre diz transbordante. Então é algo que não é uma medida. Não, ele vai dar uma medida, esse irmão merece mais, aquele irmão merece menos. Não tem isso. É abundante. Resta-nos aproveitar a oportunidade de desfrutar dessa bondade. Como diz muitos, o irmão chutou a bênção. Claro, pediu, foi atrás da bênção durante anos, mas depois quando a bênção veio ele não entendeu e os irmãos dizem, né, chutou a bênção. Ou seja, a bondade de Deus, como é abundante, muitas vezes a pessoa não percebe, pensa que é ele mesmo que realizou alguma coisa. E ele não se esquece de dar todo o crédito a Deus. Ela é eterna, ela é eterna, é imutável, é ilimitada, não é que tem um limite, não tem limite, é sempre ilimitada, no sentido de ser infinita, tanto em tempo como em espaço, tanto em volume, em quantidade, como cada um queira pensar, não? Então é sempre infinita. E, acima de tudo, então é incondicional. Imagina se o amor de Deus, a bondade de Deus fosse condicional. Há 40 anos atrás, mais ou menos, eu estava perdido. Porque eu era ruim de serviço mesmo. Então, esta é uma forma de demonstrar o seu terno amor. Com certeza, é através desta bondade que ele demonstra para com todos. O que muitas vezes a gente não demonstra para com o nosso semelhante que pensa diferente de nós. Digo somente por mim. Não são todos que são assim, evidentemente. Às vezes a pessoa não é cristão e demonstra maior amor, maior bondade do que um cristão. Então, não vamos querer tapar o sol com a peneira ou ensinar alguma coisa que está fora da realidade. Então, a bondade do homem, infelizmente, ou não podia ser de outra forma, é limitada, condicional. Tá? Então, a minha educação depende da sua. Conhece essa frase, né? Ou seja, você está condicionando a sua educação à educação do outro. E muitas vezes, então, esse amor, essa bondade muda de acordo com as circunstâncias da vida. Então, até um ponto nós podemos fazer isso. Até um ponto nós fazemos daquela forma. Mas depois, como também tem um ditado que diz, nós ajudamos uma pessoa 99 vezes, mas quando for na 100ª você falar não, pronto, você já perdeu o amigo, perdeu o irmão, perdeu a amizade, perdeu tudo. Ou seja, ele se esqueceu de 99 vezes que você ajudou ele, ou ele te ajudou. Quando eu me esqueço, né? Então, essa bondade do homem, que é falha, é fraca, é condicionada, ainda, né, leva a cada um de nós a amar e servir com alegria. Não é por obrigação. Eu gosto de servir por alegria. Então, essa bondade é bondade originária do amor de Deus. Não é minha, não. Né? É por causa do amor de Deus. Então, tem que ter misericórdia, tem que ter piedade. E, além de tudo, ter a devida santidade. Um texto para nos ajudar eu marquei Efésios capítulo 5, versículos 9 e 10. Então, vamos ler em Efésios capítulo 5, versículo 9 e 10, para nos ajudar aqui
nesta Efésios, vamos procurar aqui, achei. Efésios capítulo 5, versículos 9 e 10. Então eu vou ler o 8 apenas. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. E o que nos interessa? Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Então, esta bondade, que com certeza vem do Senhor, então, pois o fruto da luz. Então, Deus é luz. O fruto da luz, o fruto da prática da palavra, evidentemente, consiste em bondade, justiça e verdade. Se é fruto do Roberto, é só o quê? É ruim, é injusto e ainda é mentiroso. Isso é do homem. De Deus é bondade. Não tem mal nenhum. É justiça e não injustiça. E verdade. Então, o contrário sempre procede do homem. E claro que existe na nossa Bíblia Sagrada alguns exemplos de bondade. Então, nós vemos logo no começo do livro de Jó, no capítulo 1, no versículo, que Jó era um homem que praticava a bondade. Íntegro. Sim, íntegro, mas dentre uma das características dele, Deus falando dele. Imagina Deus falando: irmã fulana, você é uma irmã reta, justa e santa. Nossa, eu ia inchar que nem um... Já pecou. Então já pecou, não? Chapecou, ficou chapecado. Mas ele diz de Jó. Davi também nós sabemos que o tal do Mefibosete, que era uma pessoa que ele deveria matar com tão gosto, mas ele pegou e então foi procurar esse homem num lugar chamado Lodebar, que todo mundo diz é para lá da Conchinchina. Trouxe ele e colocou esse Mefibosete para participar da mesa dele. Era uma pessoa que ele, muitos gostariam, estando no lugar dele, muitos gostariam de matar esse homem, porque seria uma vingança ao ponto de vista humano justo. Mas ele então fez o oposto, demonstrando o amor de Deus, não dele mesmo. E no livro de Mateus, que é o segundo texto, capítulo 20, do versículo 13 ao 15, nós conhecemos que é uma parábola de Jesus. Então, Mateus, capítulo 20, que foi o texto que eu marquei. Mas é bom lembrarmos desses versículos. Do 13 ao 15. Então, uma parábola onde os trabalhadores vão trabalhar para um determinado homem. Depois podem ler, mas alguns irmãos já conhecem esta parábola, não? Comparando o reino dos céus com um homem. Mas, então, capítulo 20 de Mateus, versículo 13. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por um denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que quero com meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Então, nós sabemos que um começou a trabalhar às 8 da manhã, um exemplo que pode não ser o real aqui, né? Então, um começou a trabalhar às 8 da manhã e falou: olha, eu quero ganhar $2. $10, vai. Aí o outro começou às 3 da tarde e ele também pagou $10 para ele. Aí o outro foi reclamar: não, mas por quê? Eu comecei às 8 e vou receber $10. E esse que trabalhou das 3 às 5 da tarde vai receber 10 também? E aí ele falou: então eu não posso fazer, não posso praticar a bondade? Você não combinou comigo que era $10 durante 8 horas de serviço? Pega o que é seu e vai embora. Você, ele não cometeu pecado em
pagar o que ele combinou, então, com aquela pessoa. Então, essa deve ser sempre a nossa visão de que o Senhor é bondoso. Ah, mas aquele irmão é mais abençoado que eu. Não reclama. Olha para trás, né? Olha para o nosso lado. A palavra de Deus diz também que vamos observar que sempre tem um irmão sofrendo mais do que eu e sofrendo mais do que você. Então, devemos com certeza ser agradecidos a Deus, ainda que por uma dificuldade que passamos. Mas tem pessoas que passam por dificuldades maiores. Então, devemos sempre olhar para o Senhor. Então, a obra salvadora do Senhor em favor da humanidade é, com certeza, a manifestação suprema da bondade de Deus em nosso favor. Então, o que merecia fogo eterno, condenação, sofrimento. E ele, então, exatamente nos concede o oposto. Então, isso é a demonstração do amor de Deus, ao meu ponto de vista, da maior demonstração deste amor. Ele pode curar, restaurar uma doença, pode resolver um problema, com certeza, mas a maior demonstração desse amor incondicional, com certeza, então, é este sacrifício, não? Por meio do sacrifício de Cristo Jesus no Calvário. Então, nós deixamos de receber aquele castigo merecido. Qual é o castigo merecido? O salário do pecado é a morte. Você pecou alguma vez? Com certeza, não? Então, era a morte. E ainda ganhamos a redenção. Além de não ir para o inferno, ganha a redenção. A justificação, que é redenção, justificação, se resume, então, no perdão dos pecados. Então, para poder ir morar para sempre, e morar com o Senhor. Então, pecamos? Sim, pecamos, cometemos pecados. Mas nós temos um Redentor. Jó mesmo disse: eu sei que o meu Redentor vive. Então, ele estava numa situação difícil, mas ele falou: não, meu Redentor vive e ele vai voltar sobre a terra. Ele vai vir sobre a terra. Não sei, 700 anos de Cristo vir. Então, era o Redentor. E justificar, ou seja, o nosso pecado. Desculpa, vou passar da hora. E no livro de Romanos, capítulo 11, versículo 12, diz, evidentemente, que nós devemos... Romanos, capítulo 11, versículo 22. Nós devemos sempre nos atentar para a bondade de Deus, mas não devemos nos esquecer da severidade de Deus. Com a severidade de Deus, devido à sua santidade, vai punir o pecado, vai dar um puxão de orelha no pecador. Com severidade, ele diz para aqueles que caem, mas a alegria e a paz para aqueles que permanecem em Cristo Jesus. Então, como eu falei, a bondade do Senhor é, evidentemente, constante, imutável, quer dizer, não sofre mudança ou alteração, graças a Deus, porque Deus não tem sombra, como a palavra de Deus diz, não tem nenhuma sombra de nada de alteração. Então, o Senhor já nos criou pelo seu amor e nos salvou para a sua glória e para o seu louvor. E o nosso último texto é Mateus 5:45. Estávamos em Mateus e voltamos em Mateus 5:45. Também um texto conhecido e muita gente usa como chavão. Então, Mateus 5:45. Aquele que eu falei agora há pouco. Então, ele nos salvou e quer que todos se salvem. Então, 45. Mateus, capítulo 5, versículo 45. Para que vocês venham a ser filhos de seu Pai. Então, ele está falando para amar os inimigos e orar por aqueles que perseguem. Se eu fizer isso, então, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, ou seja, filhos de Deus. Porque ele faz raiar o sol sobre bons e maus e derrama chuva sobre justos e injustos. Sobrou alguém? Não sobrou ninguém. Ou o cidadão é bom ou ele é mau. Bom não tem. Jesus disse que bom não tem nenhum. E também justo e injusto.
Ainda que eu procure praticar a justiça, mas eu vou continuar sendo injusto, porque justo é o Senhor. Então não devemos nos esquecer da bondade de Deus que alcança a todos. E confiar na presença do Senhor através da bondade dele. Lembra-te, sempre quando oro ao Senhor, lembra-te do irmão A, do irmão B, ou algum irmão que eu estou orando, na tua misericórdia, na tua bondade. Não lembra de nós, ó Senhor, na tua ira, porque se ele lembrar de mim na ira dele, estou completamente perdido, ou frito, como nós dizemos. Então, que o Senhor sempre nos olhe para nós através do seu amor incondicional, do seu amor eterno, da sua bondade para com todos. E isso cria em nós um coração agradecido, um coração grato, por causa que a bondade do Senhor é incondicional. Devemos agradecer aos irmãos? Sim, mas muitas vezes o irmão, devido à bondade dele, a minha ou ao do outro, ser condicionada. E não tem como. Isto é da natureza humana e nós somos seres humanos. Nós não somos seres celestiais ainda. Então, isso, nos leva então a fazermos desta forma. Então, espero que possamos entender um pouquinho mais do amor de Deus, da bondade de Deus para conosco, sabendo dessas características, que ela é eterna, ela é para com todos, não é só para os cristãos, não é para os cristãos de determinada igreja, de determinada denominação. É para com todos, por isso que devemos sempre estar atentos àqueles que necessitam da nossa presença, do nosso auxílio, da nossa mão estendida, para que possamos demonstrar este amor de Deus. Amém. Isso é na prática, de coração e de boca eu também faço. De boca, desculpa. Mas de coração e em verdade, como deve ser feito, muitas vezes se torna difícil para muitos. Eu estou incluído no meio, com certeza. Porque eu sou terreno, diz a palavra de Deus. Nós somos desta terra. Vamos abrir a nossa Bíblia, então, no livro de a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, para a nossa meditação, ou para a nossa Santa Ceia do Senhor. Aqueles que podem participar da Santa Ceia do Senhor nesta noite, estejam examinando-se, né? Cada um examine-se a si mesmo, não sou eu, não é o marido, a esposa, o filho, a filha, o pastor ou nenhum dos irmãos, mas cada um examine a si mesmo e coma deste pão e beba deste cálice. Então, no nosso texto de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, em que Paulo nos fala que ele recebeu do Senhor o que também ele entregou. Que o Senhor Jesus, naquela noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu este pão e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Então, reconhecer no nosso coração, não é só através da nossa mente, mas no nosso coração, e este pão que está aqui junto de nós e dos irmãos, este pão é, pela fé, o corpo de Cristo, e participamos em favor deste corpo que foi crucificado sem merecer em nosso favor. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, versículo 25, depois da ceia, de ter comido o pão, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, um novo contrato entre Deus e os homens, através de Cristo. Então, uma aliança, essa que a gente usa no dedo, representa o quê? A união entre um homem e uma mulher, o marido e a esposa. Então, esta aliança é feita por Deus para com os homens através de Cristo Jesus, do sangue de Cristo Jesus derramado na cruz. E
Devemos ter isto em mente e façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então esse deve ser sempre o nosso desejo, de participarmos da Santa Ceia, reconhecendo que dependemos do corpo e participamos deste corpo, e dependemos do sangue e participamos deste sangue de Cristo Jesus através desta representação. Todos nós sabemos que este pão e este cálice, este pão é um pão, não é o corpo de Cristo, assim como ele apresentou um pão e ninguém mordeu ele para comer a carne de Cristo Jesus, e sim o pão que para nós representa, como já representou naquela noite em que ele disse estas palavras. Então vamos a cada um de nós pegar uma parte deste pão e participarmos juntos, cantando o hino de número 301 após a nossa oração. Então os irmãos que têm, orem ao Senhor para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a cada um desses teus servos, desses teus queridos que estão neste momento conosco, tanto agora neste momento, mas como aqueles que vão estar assistindo a este vídeo, que eles possam participar, reconhecendo que aquele pequeno pedaço de pão para nós representa, ó Senhor meu Deus, o sacrifício vivo de Cristo Jesus em nosso lugar, em nosso favor. Perdoa, Senhor, os pecados, as minhas transgressões, as minhas iniquidades, as minhas falhas, as minhas faltas, os meus erros, as minhas ofensas aos meus semelhantes. Ó Senhor, meu Deus, confessamos diante de Ti que carecemos e dependemos inteiramente do Teu perdão. No nome de Cristo Jesus, participamos juntos neste momento, sabendo e reconhecendo e confiando que Cristo Jesus foi crucificado em nosso favor. No nome de Jesus. Amém. 301. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Amém. Graças a Deus. Então, semelhantemente, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, o meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Então, faremos este mandamento. Não é facultativo, é um mandamento. Em toda a palavra de Deus existem mandamentos, ordenanças que devemos cumprir com alegria no nosso coração. E fazemos com alegria, confiando, Senhor, que estamos fazendo segundo a Tua palavra. Ó Deus Santo, mais uma vez te agradecemos e te bendizemos por essas almas preciosas que confiam no sangue de Cristo Jesus para a redenção, Senhor meu Deus, dos nossos pecados, para a justificação, Senhor meu Deus, dos nossos pecados. E esses que participam, com certeza reconhecem que são inteiramente dependentes, assim como eu, como nós, somos inteiramente dependentes do sacrifício do Teu Filho amado, derramando o sangue inocente em nosso favor, naquela rude cruz, e nós confiamos nesta palavra santa e maravilhosa e proclamamos que só Cristo Jesus é o Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos, te bendizemos e te agradecemos, Senhor. Amém. Participamos juntos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Louvamos ao Senhor com o hino com o verso 2. 1, 2, 3. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar,
mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia, então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear, coro. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Sim, ó Deus maravilhoso, esta oportunidade preciosa que nós temos, Senhor meu Pai, neste dia, nesta noite, de estarmos reunidos em união e em comunhão com esses irmãos e através deste vídeo com aqueles irmãos que estão nos assistindo. No nome de Cristo Jesus, não merecemos, mas nós cremos e confiamos, Senhor, ó Pai, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Tua palavra. E nós participamos juntos, em comunhão, desta santa ceia. Ó Senhor, com o nosso coração humilde, simples, semelhante a uma criança, como está na Tua palavra. Sabendo que Cristo Jesus é o Senhor de todas as coisas. Continua a estar conosco nesta semana que se inicia, abençoando ricamente, abundantemente a cada um, guardando, protegendo e livrando com Tua mão forte e braço estendido. Incondicional é o Teu amor, a Tua bondade, ó Senhor, e continuaremos confiando na Tua presença em mais uma semana, para que possamos estar reunidos aqui no próximo domingo, querendo o Senhor. A cada lar, a cada família, a cada um desses que estão conosco, aqueles que não puderam estar conosco, ali onde estiverem, que o Teu Espírito Santo esteja alegrando, confortando e sendo com cada um no nome do Santo, do Cristo, do Filho do Deus vivo. É que nós te pedimos, te bendizemos e te agradecemos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação no Espírito Santo permaneçam com todos nós, desde agora e para sempre. Nós dizemos, amém, Senhor Jesus. Deus abençoe a cada um e que possamos estar no próximo domingo juntos para louvarmos o Senhor no nome de Jesus. Amém.